Pessoal, ó, primeiro, o que é que vai cair na prova de vocês, né? Além das lágrimas. O que vai cair é justamente teoria do Estado moderno. Outra questão que vai cair, né? Ou outro tema que irá cair. Democracia em Atenas. Percebam, portanto, que a prova de vocês tem um paralelo, certo? Entre a democracia ateniense e o Estado moderno que vai surgir ali a partir, né, do Iluminismo, a partir do século XVIII, do século chamado século das luzes, tá? Então, a priori, nós precisamos compreender a construção dessa democracia em Atenas. Primeiro, essa expressão, né, democracia, vem de duas palavras em grego. Isso. Crátia. Demos, que significa povo. E Crátia, que significa poder. Tá. Mas nós vimos também que em Atenas nem todo mundo era considerado povo. Nós vimos que havia uma concepção de cidadania que era extremamente limitada em Atenas, tá? Que era extremamente limitada. Como assim? Nem todos os indivíduos, nem todos os habitantes de Atenas eram considerados cidadãos, nem todos tinham direitos políticos. Então, se nem todos tinham direitos políticos, quem era considerado cidadão em Atenas? Quem lembra? Homens livres. Quem mais? Aristocratas. Não havia burguesia ainda. Aristocratas. Quem mais? Nascidos em Atenas. Maiores de 18. Então, estavam de fora mulheres, escravos, estrangeiros, jovens abaixo de 18 anos, ou seja, a maior parte, e pobres também, né? A maior parte da população ateniense estava de fora das decisões políticas, tá? É muito diferente de hoje, né? Se a gente para observar, nem todo mundo tem direitos políticos plenos, né? Deixa eu virar um pouquinho mais isso aqui. Pronto. Então, nem todos têm direitos políticos plenos. Exemplo, um indivíduo que tem 16 anos, ele pode votar, mas não pode ser votado, né? E ele tem a consciência de eleger o país e não pode dirigir. Exato. Uma outra questão que o Cadmo lembrou aqui, né? Ele pode, né? O Cadmo Jodes, ele pode escolher quem vai governar o país, mas ele não consegue governar um carro. Ele não pode governar um carro, tá? Ele escolhe quem vai governar o país, tá? E vocês sabem que vocês são uma expressão extremamente numerosa da nossa população, tá? Essa faixa dos 16 e 18 anos no Brasil, ela é extremamente considerável. Inclusive, é levado em consideração durante as análises políticas, né, o voto dos mais jovens. Então, o voto de vocês, ele é muito expressivo, muito forte. E
e é influenciado por outros aspectos que não são aqueles que influenciam os adultos, os mais velhos. A maneira como vocês tomam as decisões políticas de vocês é diferente da maneira como eu, a minha faixa etária, toma as decisões políticas, tá? Então percebam que vocês são uma expressão extremamente forte na política, porém não tem todos os direitos políticos plenos, tá? Bom, entendido isso daqui, como era composta essa estrutura política em Atenas? Primeiro, nós tínhamos o Areópago, né? Quem lembra? O que era o Areópago? É tipo um tribunal de justiça. Era o Templo de Ares. Lá que fazia os planos. Templo de Ares. Neste Templo de Ares eram julgados. Não, João. Eram julgados os crimes mais violentos. E o julgamento ele era ritualístico, né? Eram julgamentos ritualísticos. Qual era o outro espaço de decisões políticas em Atenas? A Boulé. E a Boulé nada mais era do que um conjunto de indivíduos. Se não me engano era 500, não é isso? Conselho dos 500? A mulher, o conselho dos 500 órgãos executivos. Não, calma. Calma. Era o Conselho dos 500 e que tomavam... Calma. Tomavam as decisões cotidianas da polis. Ó, isso que o Cadmo está falando, que era um órgão executivo, ele funcionava como se fosse um órgão executivo, tá? Mas lembrando, não estou dizendo que ele era um órgão executivo. Por quê? Exato, porque essa noção de executivo, judiciário, legislativo, ela é do Estado moderno, tá? Ela é uma concepção, que vai ser forjada já ali no período do Iluminismo. Então, essa pegada de dizer, não, a Boulé, ela era judiciária, ele era judiciário e executivo e tal. É simplesmente uma concepção didática, tá? A gente não pode dizer que a Boulé era o órgão executivo de Atenas, tá? Mas funcionava semelhante ao que nós chamamos hoje de executivo. Porque se eu digo que a Boulé é um órgão executivo, eu caio no erro anacrônico de atribuir valor do presente ao passado. É como eu dizer que de eu dizer que Jesus era feminista. Eu dizer que Jesus é feminista porque ele valorizava, né, o lugar do feminino, o lugar das mulheres. Ele, após a sua ressurreição, apareceu primeiro às mulheres. E dizer que ele era feminista é um erro anacrônico. Por quê? Existia feminismo no tempo de Jesus? Não, tá? Mas ele valorizava as mulheres. Entende? Então, atribuir valor do presente ao passado é chamado de anacronismo. O que eu posso dizer, né, nesse caso aqui sobre Jesus, aqui, aquilo que nós entendemos enquanto valores feministas, nós encontramos alguns em Jesus. Não estou dizendo que Jesus é feminista, tá? Deu para entender agora? Então, a mesma coisa. Eu dizer que a Boulé era um órgão executivo é um erro anacrônico. Mas que ele funcionava semelhante aos nossos órgãos executivos, aí sim, tá? Aí sim.
Vamos lá, deixa eu apagar essa primeira parte. Além da bolé e do areópago, nós tínhamos também dicasteria. O que era dicasteria? Dicasteria vem da palavra diké. Diké era o nome da divindade, da deusa da justiça dos gregos. Lembrando que eles tinham duas deusas da justiça. Pode falar, Isaías. Ah, exatamente. Então, a dicasteria, como o Isaías está lembrando, ela era composta por aproximadamente 1000 indivíduos julgavam as decisões da eclésia. Claro que julgamentos comuns, fora disso, também aconteciam aqui na dicasteria, porque era um ambiente de justiça. Era um ambiente de justiça. Ora, era um ambiente onde habitava a deusa Diké. Uma observação importante é que os gregos tinham duas divindades para a justiça. Uma era Temis, a deusa que segura a espada, valente, brava, certo? Que inclusive é devorada por Zeus, certo? É devorada por Zeus. E Zeus vai distribuir os atributos dessa Temis para os outros deuses, tá? Quando Zeus devora ela, né? Ele se torna um indivíduo justo e ao absorver essa justiça de Temis, ele distribui ela para alguns de seus irmãos, para os seus filhos, tá? Então, só que a Temis, ela era esta deusa do Olimpo. Ela era essa deusa que habitava nos outros deuses. E ela, a sua adoração exigia templos pomposos, templos feitos com os melhores materiais possíveis. Ora, para eu ter a bênção de Temis, logo eu precisava ter, portanto, dinheiro. Em contrapartida, Diké era uma divindade que era cega e segurava uma balança. E Diké, por ser cega, ela não observava, ela não estava vendo o que você estava vestindo. Ela não estava vendo qual era exatamente, ela não olhava a tua classe social. Ela não... Oi? Não olhava o teu bolso, não olhava qual era o formato, os materiais do templo que estavam sendo construídos a ela, tá? Então, Diké buscava o equilíbrio da balança. O equilíbrio da balança. E por isso, esse ambiente, né, da dicasteria, ele era muito mais numeroso, porque ele era popularmente mais aceito, certo? Do que a justiça de Temis. Então, nesse sentido, a dicasteria era uma espécie de poder mediador da eclésia, que era o ápice do poder político. Porque a gente tinha a eclésia que era este espaço das principais decisões políticas, militares e judiciárias eram tomadas aqui, tá? Eram tomadas nesse espaço. Por quê? Aqui declaração de guerra é tomada pela dicasteria, é tomada pela bolé, é tomada pelo areópago, essa decisão? Não, é tomada pela eclésia. A eclésia que tinha o poder de declarar guerra.
certo? Era a eclésia que tinha poder de fazer os principais julgamentos, né? Um atentado contra a cidade de Atenas, contra a polis de Atenas, tá? Não vai ser julgado na dicasteria, não vai ser julgado no Areópago, nem na Bolé, vai ser julgado na eclésia, certo? Que era essa assembleia. Tanto a nossa palavra igreja quanto a palavra assembleia vem, né, derivam da palavra eclésia, que era um conjunto de indivíduos que também, como o Isaías muito bem lembrou, eram escolhidos via sorteio. Né? Tem até uma passagem bem conhecida de Sócrates, né? Obviamente Platão registrando Sócrates, que Sócrates vai fazer uma crítica. Ora, ele indaga um dos seus, né, das pessoas que costumavam conversar com ele e perguntaram para ele o que é que ele achava sobre a política. Ele vai dizer, olha, quando você está doente, você está muito doente, você confiaria sortear qualquer indivíduo de Atenas para cuidar da sua saúde, para ser seu médico? Não, né? Não. Você está em um risco iminente, você sortearia para que uma pessoa qualquer cuidasse da sua segurança? Também não. E por quê? E aí ele vai fazer devolver a questão. Então, por que nós sorteamos aqueles que decidem sobre a nossa política, sobre a organização da nossa cidade? Tá? Então, percebam que já no período socrático, né, o próprio Sócrates e, obviamente, Platão e posteriormente Aristóteles vão estar questionando essa organização política aqui, tá bom? Gente, isso aqui ficou claro? Estado moderno. Vamos lá. Fala-me. Ó. Tá? Eclésia, julgavam. Então, quando a gente vai para o Estado moderno, os pensadores iluministas vão resgatar esses princípios lá da Grécia Antiga, porém trazendo outras perspectivas. Exemplo, o Barão de Montesquieu vai argumentar que era necessário que um Estado tivesse uma divisão tripartite, né? Uma tripartição dos poderes. Se quiser, eu boto mais. Tripartição dos poderes. O que era a tripartição dos poderes? Onde? Composta por aproximadamente... Aqui, ó. Melhorou aí, né? Tá. Tripartição dos poderes. Para ele, a república, para estes indivíduos, para esses pensadores, a república precisava ser composta por um órgão executivo, um órgão judiciário e legislativo. Gente, qual é a função do poder legislativo? Qual é? O que é legislar? Que é o quê? O que é legislação? Não. Tu fez um ciclo. O que é legislar, gente? Criar leis, certo? Então, legislativo papel do legislativo criar leis ou desenvolver leis, alterar leis. Criar leis e fiscalizar o executivo. É isso mesmo, Kátia. É papel do legislativo
observar as demandas, porque eles são os representantes eleitos do povo, tá? Lembrando que no Brasil, só na Câmara dos Deputados nós temos mais de 500 deputados. Então, temos mais de 500 deputados. Esses mais de 500 deputados, eles foram eleitos via voto direto, certo? Via voto direto, mas assim, é um cálculo diferente. Depois eu vou estar explicando para vocês como é que é o cálculo, porque não necessariamente o mais bem votado é o que está lá. Vou explicar depois isso para vocês, mas é uma outra aula. Então, é papel do legislativo criar leis e fiscalizar o órgão executivo. Qual o papel do judiciário? Não, julgar com base nas leis criadas, que foram criadas já. Por quê? Por quê? Agora sim, claro, quando há uma lacuna na lei, ou quando existe alguma demanda social que ainda não foi legislada, exemplo, no Brasil, nós não temos nenhuma lei contra a transfobia. Professor, mas não é crime? É. Mas como que é crime se não tem uma lei anti-transfobia ou anti-homofobia? Nós não temos nenhuma lei. Existe, na verdade, uma interpretação da lei de racismo, da lei antirracista, certo? Que foi feita pelo Judiciário, pelo Poder Judiciário, pelo Supremo Tribunal Federal, pelo STF. O STF passou a entender que homofobia é uma forma de racismo. Como assim? Ora, se a gente vai lá para sociologia, aula de sociologia agora, de sociologia brasileira agora, Gessé Souza, sociólogo brasileiro, historiador, vai dizer que toda e qualquer classificação de indivíduos em categorias, dizer que um grupo de indivíduos é superior ao outro grupo de indivíduos, ele entende isso como racismo. Ora, a homofobia nada mais é do que você classificar com um indivíduo que possui uma orientação sexual diferente da sua, você classifica ele como inferior. Isso é homofobia, certo? Então, o STF passou, portanto, a entender que a homofobia é crime de racismo. Por quê? Porque não existe nenhuma lei criada aqui no Legislativo contra a homofobia. Não foi criada uma lei, ela não foi avaliada, não foi votada no Legislativo e nem foi assinada pelo Executivo. E qual o papel do Executivo, então? O papel do Executivo é governar e administrar os recursos públicos. Como? Através dos ministérios, das secretarias, desenvolvendo políticas públicas, tá? É também, aí, claro, o Executivo, e isso vai depender se é uma república parlamentarista, se é uma república presidencialista, se é uma monarquia parlamentarista, se não é, tá? Então, mas qual é o papel do órgão executivo? É administrar esses recursos públicos. Tem todo esse recurso, todo esse dinheiro que pertence ao Brasil, pertence à União. Quem que vai administrar tudo isso é o Executivo. Quem vai administrar o território nacional? O Executivo. É o Executivo. Então, é papel do Executivo, certo? E no caso do Brasil, é papel do Executivo também aprovar ou desaprovar as leis, né? Ele pode tanto aprovar quanto vetar leis criadas pelo Legislativo, certo? O Legislativo passou uma proposta de lei pela Câmara dos Deputados, depois a Câmara dos Deputados foi para o Senado, do Senado, se aprovado, vai para o Executivo. E o Executivo, né, vai lá, ele pode aprovar ou desaprovar. E ainda assim, se for aprovado pelo Executivo, o Judiciário também pode vetar,
caso não haja constitucionalidade. Então percebam que os três poderes, eles precisam andar em harmonia. É necessário uma harmonia dos três poderes. Nenhum pode ser mais poderoso que o outro. Há uma proposta de lei feita pelo Executivo. Sim, existe, tá? Feita pelo Executivo. Só que o Executivo não pode aprovar ele mesmo uma lei criada por ele. Então ele precisa mandar essa lei para ser votada no Legislativo. No caso do Brasil, Câmara dos Deputados e Senado. Depois daí, volta para o Executivo e aí o Executivo vai votar. Vai.